Paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui, Pastor Joel falando. Essa manhã eu quero dividir uma porção da palavra do Senhor junto com você. Estou me deslocando aqui nesse momento para o meu trabalho e quis gravar esse vídeo aqui diferente, um pouquinho diferente. Nunca tinha feito um vídeo assim, um devocional dentro do carro indo trabalhar, né? Mas eu queria dividir um texto com você hoje que se encontra na primeira carta de Paulo à igreja ali em Corinto, capítulo 15, versículo de número 58. O texto bíblico diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Sabe, queridos, eu quis gravar esse vídeo aqui hoje aqui no carro porque há um significado muito grande nisso. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os nossos dias, eles têm sido marcados por muita firmeza e muita constância em diversos aspectos da nossa vida. A gente tem que acordar cedo todo dia para trabalhar, a gente tem que se esforçar diariamente para correr atrás, né, do pão de cada dia. E nós temos que fazer isso, queridos. Isso é algo que faz parte da vida, isso é algo que faz parte do cotidiano e é necessário. Nós precisamos lutar por condições de vida melhor. Só que hoje eu queria fazer uma reflexão com você, porque o texto diz que nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas eu não sei se você já parou para pensar que a nossa vida, ela tem sido firme e constante em diversos aspectos, menos na obra de Deus. Eu não sei se você já parou para refletir que a nossa firmeza e a nossa constância, a força dos nossos dias, a força do nosso braço, o nosso vigor, as primícias do nosso dia, nós temos entregue a tantas outras coisas. E coisas que são boas, coisas que nos trazem melhores condições de vida, coisas que fazem que nós consigamos adquirir patrimônios. Só que muitas vezes nós temos deixado de lado a firmeza e a constância na obra do Senhor. Você já parou para pensar nisso? E aí coisas que fazem sentido, coisas que são justas de nós lutarmos, acabam se tornando ídolos nos nossos corações. Olha que coisa louca, né? Às vezes o nosso trabalho se torna um ídolo. Às vezes a luta cotidiana pela sobrevivência se torna um ídolo. Sabe por quê? A gente não reflete sobre isso, mas ídolo é tudo aquilo que acaba tomando o lugar e o espaço de Deus na nossa vida. E se torna mais importante do que Deus. E acaba se tornando um pequeno Deus no nosso coração. E se a gente tem entregado toda a nossa firmeza, se a gente tem entregue toda a nossa constância para as coisas perecíveis, para as coisas terrenas, e temos nos esquecido da obra do Senhor, então nós precisamos refletir sobre o que de fato nós precisamos fazer. Porque o Senhor nos chama, e Ele nos chama a ter uma vida de constância. Ele nos chama a ter uma vida de firmeza. Ele nos chama a olharmos para Ele e vivermos uma vida segundo o seu propósito. Uma vida segundo a sua vontade. E sabe, queridos, quando nós temos uma vida firme e constante, uma vida abundante na obra do Senhor, nós entendemos de fato quão maravilhoso é estarmos diante de um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Porque um texto que complementa muito bem esse é aquele texto que nos diz, onde Cristo nos chama a atenção para que nós busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas demais coisas que Cristo cita, como por exemplo o vestir, o comer, Ele vai conceder para cada um de nós. Então, é necessário que nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mesmo no meio da correria do nosso dia a dia, mesmo que você esteja nesse momento, assim como eu, indo para o seu trabalho, se deslocando para o seu trabalho, para lutar pelo pão de cada dia, pelo pão que perece, isso não tem problema nenhum. Que isso jamais tome o centro do nosso coração.
Que o centro do nosso coração seja sempre o Senhor Jesus. Que a nossa firmeza, a força do nosso braço, as nossas primícias, que o que nós temos de melhor seja sempre entregue para o Senhor Jesus. Porque Ele nos chama essa manhã para sermos firmes, sermos constantes, sermos sempre abundantes na obra do Senhor. Vá, trabalhe, lute, constitua um patrimônio digno, ganhe o dinheiro digno que o Senhor te concedeu através do seu trabalho, faça a sua parte, dê o melhor para a sua família, viva a vida com alegria e desfrute de tudo aquilo que Deus entregou para você, porque Ele tem para mim e para você o melhor dessa terra. Mas que isso não tome o nosso coração ao ponto de nós nos esquecermos do que é prioridade. E a nossa prioridade é o reino dos céus. A nossa prioridade é viver uma vida segundo a vontade de Deus. E a vontade dele é que haja firmeza, constância e abundância na obra dele. Sim, façamos a corrida pelo pão que perece. Que nós possamos lutar por isso no dia a dia. Mas que isso não seja o principal na nossa vida. Que o principal seja sempre a obra do Senhor. Que o principal seja sempre aquele que é digno de honra, de glória e louvor. E que nós possamos estar junto com Ele, fazendo a obra e ganhando almas para Ele. Meu querido, que Deus te abençoe. Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente semana para você. Que Deus te abençoe poderosamente. E não se esqueça, o principal é sempre servir ao Senhor. É sempre ter constância, abundância e uma vida segundo a vontade dEle para mim e para você. Porque a partir do momento que outras coisas tomam o lugar de Deus, aquilo já se tornou um ídolo na minha vida e tomou o lugar que somente Deus deve ter. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.